Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, quem acompanha a gente sabe que a gente está num processo de avaliação da Belina, né? Porque afinal de contas a nossa viagem para o Uruguai se aproxima cada vez mais. A ideia é que a gente saia para fazer essa viagem aí dentro de um mês aproximadamente. E vocês sabem que quando a gente está nesse momento, a gente começa a utilizar o carro com uma frequência maior. Para que isso? Porque se der algum problema, que dê aqui, né? Que dê agora aqui no Brasil e de preferência que não aconteça nenhum problema. Essa é a verdade, para ser sincero. Mas se é para dar problema, que dê o mais próximo possível da nossa oficina, para a gente consertar a tempo e viajar de uma forma tranquila. Bem, mais uma vez, né, quem nos acompanha aí de perto sabe que nós fizemos recentemente uma viagem até a fábrica da Honda Automóveis, onde a gente trabalha administrando treinamentos, e fomos com a Belina, na cidade de Tirapina, interior de São Paulo. Para quem não sabe onde fica Tirapina, ela fica muito próxima ali de São Carlos, fica 30 quilômetros à frente de São Carlos, aproximadamente 200 quilômetros, um pouquinho mais, 240 quilômetros de São Paulo, que é da onde a gente mora. E a Belina foi super bem, bacana, legal, viemos super contente, ganhamos até um prêmio lá da Honda Automóveis. E nessa mesma semana que a gente foi para Tirapina, eu retornei sozinho, né? Na primeira viagem o Rafael foi junto comigo, mas na segunda viagem, já ainda nessa semana, eu fui para São José do Rio Preto, que fica muito à frente de Tirapina, fica a 450 quilômetros de São Paulo. Eu fui lá para trabalhar. E mais uma vez eu fui com a Belina. Muito bem. Quando eu me aproximava da cidade de São Carlos, eu comecei a perceber que a temperatura do carro começou a subir. Não de uma forma exagerada, mas um pouco acima da metade da escala, acima da metade da escala. Então aquilo já me estranhou. Mas como o tempo também tinha esquentado mais, subiu aí uns 4, 5 graus, eu falei, bom, deve ter alguma coisa relacionada à temperatura ambiente. E toquei viagem, só que a temperatura continuou subindo. Fui até Araraquara, parei para almoçar ali num restaurante lá de costume, e na hora que eu termino o meu almoço, fui verificar se a água estava certinha, né, os níveis de água estavam certinhos na Belina, e para minha surpresa, praticamente não tinha água no depósito de expansão. Então aquilo lá logo de cara já sinalizou que algum problema grave deveria estar acontecendo. Abasteci, foi mais de 1 litro ali no reservatório, e aí eu tive que tomar a decisão. Ou eu voltava para São Paulo, mais de 200 quilômetros, ou eu tocava a viagem e ia até São José do Rio Preto, onde eu ia fazer o trabalho. Ia passar 3 dias lá trabalhando. Eu falei, bom, é praticamente a mesma distância, eu vou tocar em frente. Decidi tocar em frente. Só que o carro continuou esquentando, elevava a temperatura, eu parava, abastecia com água novamente lá o depósito de expansão, e consegui chegar na cidade lá onde eu me hospedei, que chama-se Mirassol, que é muito pertinho lá de São José do Rio Preto. Estacionei o carro, fui para o hotel, dormi e tal, né? No outro dia seguinte, fui olhar o reservatório, vazio novamente. Fui dar treinamento na empresa lá que eu trabalhava, trabalhei o dia inteiro, observei novamente lá o vaso de expansão, mais uma vez o depósito vazio. Então aquilo começou a me preocupar cada vez mais. Muito bem, o resultado eu vou mostrar para vocês. Detalhe, consegui voltar para São Paulo, né? O carro veio aquecendo, eu fui abastecendo, tal, né? De uma forma corretiva, mas aí já com a certeza de que alguma coisa muito grave devia estar acontecendo. Andei devagar, a média da minha velocidade de volta foi aí de 60, 70 km por hora, para não forçar o carro, mas com alguma sorte consegui chegar em São Paulo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a condição que chegou o motor aqui em São Paulo. E olha lá, pessoal, o tradicional café com leite. Então, o que demonstra isso daí, né? Para quem já tem uma experiência razoável mecânica, sabe que esse café com leite aí nada mais é que óleo misturado com água. Então, o mistério aí da água desaparecendo se explica por isso daí. Na verdade, eu já sabia que isso daí estava acontecendo, porque na hora que eu tirei a tampinha aqui do reservatório de óleo, né, da tampa do cabeçote,
eu já observei que tinha esse típico, o pessoal chama aí de café com leite aí no verso da tampa, né? Então, quando a gente tirou aqui a tampa do cabeçote, não foi uma surpresa total. Então deu um tremendo num BO aí, pessoal. E hoje eu confesso aí que realmente eu tive sorte. E essa sorte, acho que não veio de graça, né? Porque afinal de contas a robustez do carro aí mais uma vez se mostrou. Porque eu andei, pasmem, mais de 600 quilômetros nessas condições aí, com essa condição aí que vocês observaram aí, né? Nós já tivemos carros aqui na nossa oficina, bem mais modernos que a Belina, e que passaram por situação parecida, né? Com junta de cabeçote queimado e apareceu lá o café com leite, mas que rodou bem menos do que isso e que apresentou problemas muito mais graves. Quando a gente saca a vareta aqui, a gente nota que o café com leite não aparece. Então o óleo, olha só, né? Então lá no cárter, a mistura de água, a água não atingiu o óleo. Então isso daqui mostra que os anéis de vedação aí conseguiram separar a água da parte de baixo aí do motor, né? Mas atingiu completamente o cabeçote. Então, como vocês viram aí, a gente já fez aí uma parte aí da desmontagem, né? Tiramos o capô aí para facilitar a desmontagem. Vamos remover esse cabeçote e muito provavelmente ele vai ter que ir para a retífica. Claro que vai ser trocado junta e tudo mais, né? Então, coisas que acontecem, né, pessoal? E qual vai ser a extensão do prejuízo que a gente tem aí? Só uma desmontagem aí mais profunda para a gente descobrir aí o que a gente vai ter que trocar. Vocês sabem que a gente gosta de ser preventivo, né? E talvez a gente troque até alguns componentes por pura prevenção, como por exemplo bomba d'água, talvez bomba de óleo também, né? Mas a gente gostaria de ter todos esses elementos aí à mão para a gente poder fazer um diagnóstico mais preciso e até relatar aqui para vocês qual foi a nossa conclusão, por que isso realmente aconteceu, né? E que danos que o motor sofreu. Então é isso daí, pessoal. Então nos acompanhe aí nos próximos dias, que deve ter muita novidade aí de oficina aí para vocês.